O que falta para que o Wendel seja anunciado como o primeiro reforço do São Paulo para 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também que Arthur, ex-atacante do Palmeiras, tem pedido para voltar ao Brasil na próxima temporada. Preciso te atualizar sobre o Corinthians. Enfim, uma ótima notícia: Hugo Souza foi comprado, trarei todos os bastidores. Falo também sobre o Botafogo, que disparou com as chances de título depois da vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque. No Verdão, Abel Ferreira e outros atletas foram xingados por torcedores alviverdes. Preciso falar ainda sobre o Flamengo, já sem chances de título no Brasileirão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Arthur, ex-Red Bull Bragantino, teria pedido aos seus agentes para voltar ao futebol brasileiro. E aí, nação rubro-negra, caberia bem no Flamengo, já que Gabigol está de saída para o Cruzeiro? Chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Portanto, vamos trazer as últimas informações do Flamengo agora. Link do canal do Nicola na descrição como forma de créditos. Para o Bora falar agora sobre Arthur. Vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida. Foi justamente no jogo de estreia, na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são duas provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar. A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo, e aí o Cruzeiro e o Flamengo seriam duas alternativas. O jogador foi sugerido para esses dois times, é possível até que tenha sido sugerido para outros clubes também. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que deu adeus de vez à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, empate em 0 a 0 contra o Fortaleza no Castelão lotado. Recorde de renda, público superior ou bem próximo a 60 mil pessoas, mas o jogo em si não foi dos melhores. 0 a 0 com chances de gols para os dois lados, Flamengo desperdiçando algumas oportunidades importantes. O resultado de empate acabou de vez com as chances de título do Fla e também ele fez perder posições. Rubro-negro termina a rodada na 5ª colocação, atrás de Botafogo, Palmeiras, Inter, Fortaleza. Hoje o Flamengo aparece com 63 pontos, Inter e Fortaleza tem 65 cada. Por que o Flamengo já não tem mais chances de título? Como o Botafogo venceu, foi a 73 pontos e abriu 10 de vantagem em relação ao rubro-negro. O Flamengo entra em campo mais 3 vezes, ou seja, tem mais 9 pontos em disputa, chega no máximo 72 pontos. Técnico Felipe Luiz falou em ambição depois da partida. Retrospecto do Felipe Luiz até aqui é bastante interessante. 12 partidas, 1 título da Copa do Brasil. São 7 vitórias, 4 empates. A única derrota para o Fluminense em outubro pelo Campeonato Brasileiro. Queria destacar também que Gabigol teve atuação apagada depois de ficar afastado por opção da diretoria. Ele foi titular, mas acabou substituído na volta do intervalo. Para completar sobre o Flamengo, Carlinhos, atacante, Lohama é atacante, Cleiton, zagueiro e Diego Alves, goleiro, já entraram em férias. O Flamengo decidiu antecipar as férias desses 4 jogadores para que eles se reapresentem no dia 27 de dezembro e sejam alternativas para as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Flamengo usará um time formado apenas por garotos. Hora de falar sobre o Santos, que chegou a um acordo para o pagamento de uma dívida com Fábio Carille. O técnico campeão da Série B e vice-campeão paulista foi demitido até por conta disso, e dos prêmios conquistados ao longo da segunda divisão saiu com direito a ganhar 4 milhões e 100 mil reais. O Paulo Pitombeira, representante dele, chegou a um acordo com Marcelo Teixeira para o pagamento desses 4 milhões e 100 mil em 6 parcelas mensais.
Importante lembrar que a demissão do Carille lhe rendeu uma multa de 2.600.000 reais, tem mais R$1 milhão de prêmio pelo acesso à Série A e R$500.000 de prêmio pelo título na segunda divisão. Carille deixou o Santos com 60% de aproveitamento dos pontos e está livre no mercado, aguardando por ofertas para o ano que vem. Bora falar agora sobre o Botafogo, muito mais perto do título, depois de fazer 3-1 no Palmeiras, no Allianz Parque, terceiro jogo consecutivo em que o Botafogo consegue bom resultado contra o Verdão na casa alviverde. O Botafogo chegou a vencer por 3-0, os gols marcados por Gregory no fim do primeiro tempo, Savarino na etapa final e Adrielson. E um dos últimos lances da partida ainda houve tempo também do Richard Rios, aos 48 da etapa final, decretar o placar de 3-1. Vitória que quebra uma sequência de 3 partidas sem vitória do Botafogo, eram empates contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Agora o Botafogo aparece em primeiro com 73 pontos contra 70 do Palmeiras. Importante destacar sobre reclamações do Palmeiras, o gol do Botafogo, o primeiro do Gregory, nasce de um escanteio que não existiu. Foi o Gregory quem cabeceou, ele conseguiu convencer o árbitro e o assistente de que haveria tido um toque de um jogador do Palmeiras. Na cobrança do escanteio saiu o gol do Gregory. Quando o jogo estava 1-0 no segundo tempo, Marcos Rocha é expulso depois de tentar acertar um tapa no Igor Jesus. Não sei se era, para mim não era lance para expulsão, era lance para cartão amarelo. O árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, expulsou o Marcos Rocha, deixando o caminho livre para que o Botafogo fizesse o 2-0 e depois o 3-0. Resta saber se John Textor e companhia apontarão qualquer manipulação de resultado agora. Só para arrematar em relação ao Botafogo, de acordo com Tristão Garcia, matemático que trabalha no futebol há bastante tempo, o Botafogo aparece com 78% de chances de título contra 21% do Palmeiras. Fogão até se sagra campeão na próxima rodada se vencer o Internacional fora de casa, enquanto o Palmeiras ele vai poder no máximo empatar contra o Cruzeiro também na condição de visitante. Na noite dessa terça-feira, se transformar em SAF e ter suas ações vendidas para Rivi, XP e Tauá. Com aprovação por maioria dos votos entre os sócios, todo o processo foi concluído e a partir dessa quarta-feira os acionistas da Lusa começam a tocar o departamento de futebol. O planejamento é para que um 2025 seja super importante. Tem Campeonato Paulista de Série A1, classificação para a Copa do Brasil e também presença na Série D do Brasileiro. Quero contar também que o Cuiabá foi rebaixado pela primeira vez em sua história nessa terça-feira, mesmo sem entrar em campo. O Dourado caiu depois do empate entre Fluminense e Criciúma. Por falar no Fluminense, resultado muito ruim dentro de casa. É que o Flu segue como o primeiro time fora do Z4, com 39 pontos contra 38 do Criciúma e 37 do Red Bull Bragantino. Quem se deu bem na noite dessa terça-feira foi o Juventude, que fez 3-2 contra os reservas do Atlético Mineiro no Independência, em Belo Horizonte. O time de Caxias do Sul foi a 42 pontos, abriu 4 de vantagem em relação ao Z4 e ficou bem mais distante do rebaixamento. Para completar, contar sobre uma reunião entre líderes de uma torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, com os jogadores. Essa reunião aconteceu numa mesa, no centro de treinamento, e durante o contato, os organizados exigiram a classificação do Cruzeiro para Libertadores da América do próximo ano. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação super importante. Pequenos detalhes burocráticos separam o Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, de virar reforço do São Paulo. Tratativas totalmente fechadas. Já há um acordo com o Wendel, já há um acordo com o Porto. Agora as burocracias finais com o clube português e também com o atleta impedem a assinatura do pré-contrato. Esse acordo deve ser fechado nos próximos dias, quem sabe até o fim dessa semana, para que o Wendel se torne o primeiro reforço tricolor para 2025. A expectativa é que ele se apresente com o restante do elenco em janeiro. Só para contar que o Wendel, de 31 anos, tem contrato com o Porto até junho do ano que vem, mas está fora dos planos do clube português, até por isso o São Paulo conseguiu a liberação do atleta sem grande dificuldade. O Wendel já havia deixado clara a sua intenção de jogar no Brasil, mais especificamente no São Paulo, desde que Júlio Casares foi chefe da delegação da seleção brasileira. O namoro começou por ali, o Rui Costa e o Belmonte seguiram com essa negociação e o Wendel será o reforço para substituir o Wellington, que vai jogar no futebol inglês.
Só para completar, se você não lembra muito do Wendel, recentemente convocado para a seleção brasileira, jogador formado no futebol do Sul, teve no Irati, teve no Grêmio, teve também no Londrina, está há 10 anos longe do Brasil, havia trocado o Grêmio em 2014 pelo Bayer Leverkusen. Foram 7 temporadas no clube alemão e as últimas 3 temporadas e meia no futebol português. O Marlon, lateral esquerdo que pertence ao Cruzeiro, também foi estudado, cogitado no São Paulo, mas sempre foi o plano B, exatamente para o... Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, dar nossa opinião a respeito, né, de um possível nome que estaria vindo aí para o Flamengo na próxima temporada. Ontem, com a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras e o empate do Flamengo contra o Fortaleza, o nosso Mengão não tem mais chances matematicamente de ser campeão brasileiro, pois o Botafogo abriu 10 pontos de vantagem e apenas 3 rodadas estão restando para o término do campeonato. Portanto, o Flamengo já avisa aí a próxima temporada, 2025, promete ser um ano de muitas conquistas, até porque a evolução do clube depois da chegada de Felipe Luiz tem feito com que o torcedor rubro-negro fique mais confiante, fique mais feliz e almeje campeonatos maiores. Nessa temporada, o treinador conseguiu, por mais que tenha tido pouco tempo, conquistar um campeonato importante. Copa do Brasil foi o título que Felipe Luiz conseguiu com poucos jogos. Então agora o pensamento está em 2025 e o nosso Mengão já visa contratações para reforçar ainda mais o seu elenco. E de acordo com informações, o Flamengo está disputando a contratação de um jogador artilheiro com Palmeiras e Corinthians. Que jogador é esse? Vamos saber agora. Eric Pulga terminou a Série B do Campeonato Brasileiro com 13 gols e levou ao Ceará à primeira divisão. A janela de transferências ainda não abriu, mas o Flamengo já está de olho em possíveis reforços para a próxima temporada. Um deles é Eric Pulga, atacante do Ceará. O atleta, inclusive, também está na mira do Palmeiras e Corinthians. Segundo a informação do portal RTI, o Flamengo se interessou na contratação de Eric Pulga para a próxima temporada. Pedro, que sofreu grave lesão no joelho, retorna apenas no meio do próximo ano. Além disso, Gabigol não deve permanecer no clube, ou seja, abre espaço para mais um reforço no ataque de 2025. O Flamengo que sofreu com muitas lesões, principalmente com jogadores ofensivos. Pedro se machucou, De La Cruz está voltando, Luiz Araújo se machucou, Cebolinha se machucou, enfim, são jogadores que do meio para frente faz a diferença. Então o Flamengo já visa fazer novas contratações para que assim o elenco continue ainda mais forte. Eric Pulga terminou o Campeonato Brasileiro da Série B como artilheiro. O atacante conseguiu subir o Ceará para a primeira divisão após marcar 13 gols. Por esse motivo, o atleta também despertou interesse de outros clubes, como Corinthians e Palmeiras. Vale destacar que Pulga tem contrato com o Ceará até dezembro de 2025. Sendo assim, o atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de junho da próxima temporada. Por esse motivo, o time cearense busca vender o atleta na próxima janela de transferência. O Ceará, no entanto, não pensa em vender Eric Pulga para times da Série A do Brasileirão. A ideia do time cearense é não reforçar os rivais na próxima temporada. Sendo assim, a equipe recém-chegada à elite do Campeonato Brasileiro espera receber propostas de equipe do exterior. É claro que o Ceará pode receber sim propostas de algum clube do futebol europeu, por exemplo. Até porque esses clubes sempre estão de olho em revelações, em jogadores que estão em boa fase no futebol brasileiro. Só que, diante da situação do Ceará, se chegar uma proposta bastante convincente para o time, assim como também para o jogador, eles vão aceitar. São times que não têm receitas muito altas. Então, qualquer proposta que seja benéfica para o clube nesse momento, eles vão aceitar. Então, Eric Pulga pode ser sim um novo reforço do Flamengo para a próxima temporada. E aí, nação rubro-negra, para vocês, é um bom nome? Chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Link do canal da Nicola na descrição como forma de créditos.